A palavra do Senhor Jesus entre as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje estamos com a igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo 3 nos diz: Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. A igreja de Sardes foi localizada, edificada a 458 metros de altura, no alto de uma colina, sobre fendas e rochas. A palavra nos conta que a igreja de Sardes, ela vem ser edificada a uma altura precisa de quase meio quilômetros. Ela é edificada no alto de uma montanha. A cidade de Sardes, a igreja de Sardes, ela foi invadida 2 das vezes na história pelo mesmo lugar. É bem verdade que a igreja de Sardes também foi tomada por Alexandre o Macedônico, filho de Filipe, da igreja dos Filipenses. Mas 2 das vezes ela foi tomada pelo mesmo lugar, pela fenda de uma rocha. Ela foi tomada por Ciro, rei da Pérsia, em 549 a.C. e pelo rei Laucenínio Eutico III, em 214 a.C. Ambas as vezes ela foi tomada por desatenção dos seus vigias, que o inimigo entrou pelo mesmo lugar, as 2 vezes. Por isso Deus, quando se dirige à igreja de Sardes, ele usa a boca do profeta João, apóstolo do Senhor, em revelação ainda estando sobre as ilhas do Mar Egeu, na ilha de Patmos, quando o Senhor lhe aparece em revelação e ele diz que se não vigiares, eu virei novamente sobre ti como um ladrão, chamando a atenção daqueles que ali sabem e conhecem a história, que ambas das vezes foram invadidos pelo mesmo lugar. Deus está chamando a atenção da sua igreja, mandando a igreja tomar uma atitude, tomar vigilância, não estar desapercebida na vinda do seu Senhor. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O Senhor não estava guardando Sardes nesse período, por isto o trabalho dos sentinelas era em vão, e num descuido eles foram invadidos e foram saqueados. Jesus disse que se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, ele não dormiria, mas ele vigiaria. Jeremias, no capítulo 38, ele profetiza em Judá, depois de profetizar em Jerusalém sobre o reinado de Joaquim. A palavra de Deus diz que do 12º ano do reinado de Zedequias, fez-se brechas em Judá, e entrou Nebuzaradã com todo o exército caldeu, e tomou e destruiu o templo edificado por Salomão. Cortaram as colunas de bronze, o mar de cristal, roubaram o ouro, a prata, saquearam, mataram os filhos do rei Zedequias antes de queimar os seus olhos com ferro quente, antes de cegar. O inimigo está esperando uma brecha para entrar e nos ferir de cegueira. Mas Deus está nos alertando. Se nós não vigiarmos, ele virá como um ladrão. O interessante é que no fim deste cativeiro que Jeremias profetizou, que duraria 70 anos, para assim acabar com a expectativa daquele povo que caiu no comodismo, regressar. Isto porque Deus haveria dito para Moisés que o seu espírito não contenderia com sempre para o homem, com o homem. Portanto, seus dias seriam de 70 anos, não mais. Quando Deus dá 70 anos de cativeiro, Ele está com a expectativa de eliminar aqueles que não deram crédito à sua palavra. E Deus está dizendo à igreja de Sardes: se tu não vigiares, eu virei sobre ti como ladrão. Mas no fim deste cativeiro, Deus levanta Ciro, o persa, para dar uma carta de alforria e assim trazer o povo de volta. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, no versículo 1 em diante, que Deus haveria escolhido Ciro para abater as nações da terra e para que os reinos da terra o servissem. Isaías disse que Ciro era ungido, era escolhido do Senhor. Ciro era alguém levantado por Deus, alguém o qual o Senhor disse pela boca do profeta messiânico, o qual o tomaria pela mão e o conduziria à vitória.
Deus está nos alertando nesses últimos dias. Oremos e vigiemos, porque não sabemos a hora que virá o Senhor, para que nós não sejamos pegos de desapercebido, que nós sejamos prudentes, ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Os príncipes de Judá acharam melhor encerrar Jeremias no calabouço de Malquias, que era filho do rei, enquanto Zedequias, que era Matanias, que haveria sido colocado na cadeira, no trono, pelo próprio Nabucodonosor. Mas no 12º ano do seu reinado, fez-se brecha e o inimigo entrou. Na igreja de Sardes, 2 das vezes pela brecha, o inimigo entrou e destruiu tudo. É bem verdade que durante a história, Alexandre, o macedônico, filho de Filipe, da igreja dos Filipenses, da onde Paulo estabeleceu a primeira igreja sem ligação com a sinagoga, o mesmo que Daniel viu durante este mesmo cativeiro, aleluia, era uma das peças da estátua, mas Deus estava falando pela boca do profeta João, anos depois: se tu não vigiares, eu virei novamente sobre ti e me possarei de todos os seus bens. Oremos e vigiamos, porque se o pai de família soubesse a hora que viria o Senhor, o ladrão, ele não dormiria, mas ele vigiaria. Fica com essa palavra, em nome de Jesus.